Agora mesmo eu quero convidar-vos para o início do tema que nos congrega nesta tarde de segunda-feira. Hoje vamos falar do perdão. Perdão. Uma palavra carregada, não é? Com um sentimento muito forte. Eu vou começar por apresentar os nossos convidados. Tenho aqui do meu lado esquerdo o reverendo Vladimir Agostinho, diretor do Departamento de Evangelismo e Cooperação do Conselho de Igrejas Cristãs de Angola, SICA. Boa tarde, muito bem-vindo à Janela Aberta. Boa tarde e muito obrigado pelo convite. Agradecemos nós. Temos igualmente o Padre Evaristo Necatela. Boa tarde, bem-vindo à Janela Aberta. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E temos também o Sr. Celso Salles, é consultor da Associação Nacional dos Deficientes de Angola, ANDA. É também escritor. Boa tarde, seja bem-vindo à Janela Aberta. Muito obrigado pelo convite. Tenho aí dois concorrentes difíceis de serem batidos, mas eu vou puxar a conversa num outro segmento aí, eu quero ver. Nada melhor do que termos assim convidados empáticos e simpáticos. É segunda-feira, nada melhor do que trocarmos impressões, não é? Sorrir um pouco, faz toda a diferença. Obrigado por esta simpatia. Muito obrigado. Muito obrigado, Celso Salles, por esta simpatia mesmo. Obrigado. Eu gostava de inicialmente perceber o conceito de perdão, porque parece-me que às vezes quando se fala em perdão tem-se um pensamento do perdão estar circunscrito ou restrito ao universo teológico, universo do cristianismo. É uma questão que eu coloco em aberto para quem inicialmente querer tomar a palavra para começarmos a descodificar. Perdão. A palavra perdão, ou o tema perdão, é um tema por demais conhecido, um tema que não se esgota, é discutido em várias esferas da vida, quer seja teológica, sociológica, psicológica e até mesmo filosófica. Quando nós falamos de perdão, perdão é o ato de liberarmos o transgressor, não é? Aquela pessoa que erra conosco, quer dizer, retirarmos a culpa de quem falhou contra nós ou mesmo até ultrapassarmos uma determinada situação. O perdão pode ser até comparado a colocarmos um indivíduo que falhou conosco a um réu que está sobre cerca elétrica e nós, a um dado momento, dizer que eu não vou ligar a cerca, tu estás liberado, não é? Imagina um indivíduo que está sob cerca elétrica, ainda não ligada, vê a tamanha aflição que ele tem, mas dizer a ele que, olha, eu não vou ligar a corrente elétrica, estás liberado, é um alívio muito grande. Então, o perdão é este ato de ultrapassarmos, é o ato de aquele que é o transgressor, aquele que falhou conosco, nós acabamos lhe retirando a culpa, dizer que hoje você não é culpado. E mesmo nas Sagradas Escrituras nós encontramos muitos exemplos que Jesus, como o próprio Deus nos dá, desde Gênesis até Apocalipse, do perdão. E o momento que nós estamos a viver hoje, que é o momento do Advento, que é o momento da vinda do Messias, que é o Filho de Deus, aquele que vem para nos tirar do pecado, que é exatamente o perdão maior que Jesus concede à humanidade. Mesmo sendo pecadores, mas Jesus nos torna homens e mulheres livres da culpa. Ok, muito obrigado. Padre Evaristo Necatela e também o Sr. Celso Salles. Gostava de ouvir as vossas contribuições relativamente ao conceito do perdão. Primeiro o padre, o lado santo do encontro aqui. Então, perdão ou perdoar, na verdade, numa linguagem mais breve, e todas as nossas abordagens, mesmo no ambiente social, não poderíamos começar sem buscar o cume da montanha, que é Deus. Que, na verdade, somos todos a consequência da criação. E o perdão é deixar a justiça nas mãos de Deus. Quando deixamos a justiça nas mãos de Deus, primeiro nos auto-acusamos para que o Senhor consiga perceber a nossa pequenez e perdoar a nossa falta. Porque às vezes pensamos que só os outros é que fazem mal. Que às vezes o mal que o outro faz é em função de alguma atitude minha. E então eu devo começar por mim, fazer este exame de consciência
para que eu perceba a gravidade do outro. E então, enquanto não se colocar essa justiça nas mãos de Deus, nunca conseguiremos perdoar nem perceber o perdão. Porque é ali onde se ramifica este conceito, até a vários ambientes sociológicos, antropológicos, até mesmo político. Okay? E então, em linhas mestras para introduzir, o perdão é deixar a justiça nas mãos de Deus. Ok, por favor. O padre Já falou, né? Já partilhou. Muito bem. Eu estou num processo aqui em Angola. Aliás, no ano que vem vou fazer 10 anos já de Angola. Direto. Vou e volto, mas em 2016 fiquei mais aqui. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a visita que eu fiz ao Museu da Escravatura. Foi quando eu, como afrodescendente, fui ver, falei, vamos começar a visita. E pensei nas caravelas. Na verdade, não. A visita no museu começa pela sala de batismo. E aí, então, eu iniciei um processo de perdão das igrejas na época. Por quê? Porque você tirar o seu filho da sua terra, você mandar para outros países, você, num sistema de escravidão brutal, onde uma pessoa era colocada uma sobre a outra, e ainda você iniciar esse processo como uma espécie de batismo. Então, isso para mim, confesso que foi um choque muito grande. E meu primo, ele é bispo da Igreja Católica lá no Brasil, em Pesqueira, Dom José Luiz Ferreira Salles. Eu, quando iniciei minha vinda para cá, vim através dos padres ali do Rangel. E, enfim, foi um pouco complicado eu entender esse processo. Porque se as igrejas são porta-vozes de Cristo, como que elas podem apoiar um sistema totalmente inverso, que é o da escravidão? E aí a gente vê todo esse processo que veio pós-escravidão. Num dos livros que eu estou lançando, que é a Cultura Africana, eu começo pela Conferência de Berlim, onde 13 países europeus, mais os Estados Unidos, criaram a conferência para dividir a África. E aí todo esse sofrimento, toda essa pobreza, tudo isso advindo desses movimentos. Então, a minha participação aqui vai ser muito mais nessa questão do perdão coletivo. Eu não estou aqui para acusar a igreja, acho que as igrejas, todas elas, têm um papel muito importante na transmissão da palavra de Cristo. Mas eu creio que a gente está diante de um momento onde essas instituições, a história, os países que promoveram tudo isso, têm que primeiro começar a pedir perdão. E o segundo, começar a ter ações que sejam de reparação a tudo isso que foi feito. Porque hoje é simples você ver tanta pobreza num determinado local, mas quando você começa a fazer o estudo, você vê que o problema é um pouco mais antigo. E aí, aproveito, muito obrigado pela presença do padre e também do pastor, para que eles coloquem como é que eles veem isso. Porque muitas vezes eu estou dentro da igreja ou estou dentro da religião, mas eu mesmo tenho outro tipo de pensamento. Então, não monopolizando. Exatamente. Eu tomando nota da intervenção de Salles, Celso Salles, recuando um pouco, o padre Evaristo Necatela deu aqui uma transversalidade no conceito do perdão, desde o social, o antropológico, o psicológico, o filosófico, enfim. Vamos depois, mais à frente, quando começarmos a perceber como é que podemos perdoar e termos a percepção de Celso Salles desse perdão coletivo, não é? Como é que pode ser este processo de perdão coletivo. Agora, ocorre existir aqui